essa questãozinha aqui de química. Vê só, a questão ela fala assim: o esquema a seguir representa o processo de extração de óleo essencial de casca de laranja. O número 1 e o 2 correspondem aos processos de separação de mistura denominados respectivamente a casca de laranja, éter, maceração das cascas. O que é maceração das cascas? Extração ou retirar essas cascas. O que é que a gente precisa saber? O processo 1, a gente sabe que existe uma mistura heterogênea. Como é que eu sei que existe uma mistura heterogênea? Porque a gente sabe que a casca ela não vai se misturar, não vai se dissolver homogeneamente com o sistema homogêneo, né? Não vai ter uma mistura aí, é algo heterogêneo, algo visual. Então, a classificação de mistura heterogênea é dividida em quê? É dividida em sólido-sólido, gás-sólido, líquido-líquido, sólido e líquido. A gente sabe aí que existe a substância sólida e existe a substância líquida. Quem é a substância sólida? É a casca. Quem é a substância líquida? É o sistema homogêneo. Então, quais são os processos de separação de substâncias sólidas e líquidas na mistura? É a decantação, a filtração simples, que ela não espera essa decantação, né? Por isso que ela otimiza, né? Ela faz esse tipo de filtração. Existe a centrifugação, que é uma decantação mais rápida, e existe a floculação, que é o flocular e tal, que acontece isso muito no tratamento de água. Aí o que acontece? Não vai ser dissolução fracionada e não vai ser destilação, porque isso não se caracteriza numa separação de sólido líquido, certo? Então só tem possibilidade de letra B, C e E. Ainda agora para o processo 2, a gente tem um sistema homogêneo, então já diferencia do processo 1, porque o processo 1 é uma mistura heterogênea, certo? É uma mistura, isso aqui é um M, bem troncho, heterogênea, e agora uma mistura homogênea, que ela também é dividida em sólido-sólido, processo de separação sólido-sólido, líquido e solúvel, ou líquido e sólido, líquido-líquido, que é esse tipo de classificação, porque aqui, apesar das viscosidades, né, ou até mesmo da textura dos líquidos sendo diferente, né, porque a gente sabe que a textura do óleo é diferente da do éter, mas a gente sabe que são dois líquidos e também existe gás e gás, mas vamos agora tentar no líquido-líquido. Existe a destilação fracionada e a mistura azeotrópica. Ou seja, a destilação fracionada é a partir do ponto de ebulição. Ebulir, então você obtém a substância pura várias vezes, né? Aí você coloca o termômetrozinho ali, que é obrigatório, o ponto de ebulição. E a partir disso você acaba separando as misturas. E a mistura azeotrópica é quando há pontos de ebulição. Os pontos de ebulição é meio que iguais, eu acho, se eu não me engano. E existe aí uma diferenciação nesse tipo de separação. Sendo que um marco para separação de líquido e líquido é a destilação fracionada. A partir da destilação fracionada e o ponto de ebulição, você vai conseguir separar as duas substâncias, utilizando o termômetro e objetos quimicamente para fazer esse tipo de separação. Então, você saber as classificações, o estado físico de cada substância, e você entender cada tipo de separação através do estado físico da substância e que tipo de mistura é, se é homogênea ou heterogênea, você consegue, né, resolver as questões. Então, como a gente sabe que vai ser uma destilação no processo 2 e pode ser decantação, centrifugação e filtração no processo 1, você acha que vai ser qual alternativa? Letra E. Por quê? Poderia ser essa, sendo que não vai ser centrifugação no processo 2. Não vai ser filtração no processo 2, vai ser destilação. E o processo 1 vai ser filtração. Então, como aqui é uma mistura heterogênea, pode ser filtração, e aqui é o sistema homogêneo, aí o processo 2 vai ser destilação, porque está envolvendo dois líquidos. Beleza? Forte abraço e bons estudos.